Boa tarde a todos. Como está se vendo aí na tela, nós estamos hoje na última conversa da segunda temporada, que no total, somando com a primeira temporada, foram 12 conversas, né? Essa é a 12ª, então. E temos o prazer de hoje contar com nós chamamos ele mais de Ari, mas aí aparece Guilherme Ari Plonsky, né? E até esses dias, há poucos dias, era o diretor do IA, se despediu há pouco tempo. E está em outra trincheira já, que ele, se quiser, explica. Eu não sei muito bem ainda. Mas continua como ele diz, gestor acadêmico há muito tempo e continua nesse nisso. E quem vai conversar com ele é o Sandro Schindler-Wein, desculpe a pronúncia, mas acabei de saber que isso quer dizer degustador de vinho, então ficaria bem melhor em português. É, e uma das razões dessa escolha, né, do entrevistador, do entrevistado, tem a ver com o fato de que uma série sobre complexidade ficou claro em todas as conversas anteriores, tal, que é quase impossível, embora eu adoraria, né, falar sobre complexidade sem falar de sistemas, mas isso parece impossível, pelo menos por enquanto. E então, na verdade, quando a gente fala de complexidade, nós estamos falando de sistemas adaptativos complexos. Praticamente 100% dos autores que trataram da complexidade, e chamem ela de teoria da complexidade, de ciência da complexidade, ou no plural, de ciências da complexidade, em geral, eles todos começam por dizer, para eu poder explicar do que se trata, eu tenho que definir sistema adaptativo complexo. E o Sandro se dedicou aí bastante a isso, né? Inclusive organizando um curso de pós-graduação lá no Federal de Santa Catarina sobre isso, né? E é claro que isso veio do fato de, como agrônomo, ele está estudando sistemas agrários e tal, que é uma coisa muito familiar para mim, porque fiz uma trajetória semelhante, e pelo fato do o Ari, nós vamos chamá-lo assim, o Ari ter, pelo menos no início lá da carreira dele, ensinado muito Bertalanffy, etc., e até há pouquíssimo tempo publicou um artigo sobre Bertalanffy no Jornal da USP, né? E que está disponível aí para quem quiser procurar. Como sempre, nós vamos ter aqui a excelente colaboração da Márcia Blasques, que, como jornalista, ajuda muito, né, a fazer, principalmente no início, na primeira parte, as perguntas ao nosso convidado. Então, no início, o diálogo é praticamente entre ela vai ser entre ela e o Ari. Pode passar, Sérgio? Pode. Então, tá aí, vamos dizer, muito resumidamente, a trajetória acadêmica, né? Que começa lá na Poli, onde ele se aposentou como professor associado, mas migrou para a FEA, principalmente para o curso de administração, o departamento de administração da FEA, que não aparece aí, e lá se aposentou também como professor titular. E sempre esteve no conselho de IA, foi vice-diretor e diretor, como apareceu ali. As duas publicações dele que foram escolhidas, né, para serem destacadas, ambas estão bem acessíveis. Então, quem se interessar, poderá. Uma é um artigo na revista do IA, Estudos Avançados, e outra é um livro recentemente lançado sobre a USP, em que ele tem esse capítulo Missão Inovar. Então, o grande tema, me parece, ele vai me corrigir se for necessário, o grande tema que ele sempre teve como objeto de pesquisa, etc., é a inovação. Pode passar? E o Sandro, que
recentemente foi apresentado, e eu já adiantei algumas coisas ali. Então, vou destacar, por exemplo, que ele é editor associado desse Kubernetes, não sei se é assim que se pronuncia, e, além disso, ele é membro do conselho dessa Organização Mundial de Sistemas de Cibernética. Então, é isso, né? Eu passo a palavra à Márcia, que vai conduzir a primeira parte dessa conversa. E essa primeira parte, em geral, a gente procura fazer com que seja o mais didático possível, né? Então, as perguntas dela são no sentido de levar o convidado a contar, a explicar da maneira mais acessível as coisas que ele pensa sobre o tema. Por favor, Márcia, bem-vinda. Obrigada, professor Zé Eli. Oi, professor Ari, professor Sandro. Bem-vindos vocês também. Eu queria agradecer essa série nossa, que foi incrível, está chegando ao fim, infelizmente. E, professor Ari, queria começar, a gente já viu um pouquinho do seu currículo, mas queria que você me contasse um pouco como é que você começou a trabalhar com sistemas complexos, como é que a teoria geral dos sistemas, como é que esse tipo de assunto entrou na sua trajetória acadêmica? Bem, boa tarde, eu agradeço enormemente o gentil convite do professor José Eli. O professor José Eli e eu somos, né? Nunca deixaremos de ser colegas da FEA, né? O professor José Eli no Departamento de Economia, no Departamento de Administração, e nos reencontramos, né? No Instituto de Estudos Avançados. Nesse momento, aliás, eu estou na mesma trincheira, porque eu passei a professor sênior, né? Que é Hum. exatamente, vamos dizer assim, a vestimenta, né, que o professor Zé Eli utiliza para organizar essa série que eu intimamente chamo, né, os 12 trabalhos de José Eli, né, e Márcia, né, assim como tem os 12 trabalhos de Hércules para juntar todo esse povo, não é trivial. Cumprimento a Márcia Blasques e menciono que se há um artigo que de fato saiu há pouco no Jornal da USP, numa série aí de artigos enfim, estou escrevendo, eh, foi, né, esse artigo e a série toda, em grande parte, graças a Márcia, que, na verdade, não sei se eu posso confessar, ela é um pouco coautora também, né, porque eu faço uns títulos absolutamente quadrados, né, e ela faz títulos que atraem muita gente, né, inclusive a mim mesmo, né. Se tivesse esse título, eu até leria o artigo, né. Então, Márcia, muito obrigado mais uma vez. Professor Sandro, prazer em estar consigo. O professor Sandro é interessante porque, por um lado, enfim, é um estudioso, de fato, uma liderança, né, desse tema, né, de complexidade, teoria dos sistemas, que são temas, vamos dizer assim, que a gente está explorando coisas um pouco mais no céu, né, mais para cima, né, mais para mais aéreas, por assim dizer, entre aspas, né? Mas como o professor Sandro enfim, tem uma formação em ciência do solo, né? Eu diria que ele ao mesmo tempo tem os pés no chão, o que é ideal, né, para tratar desse assunto. Professor Sandro, aliás, depois a gente conversa, porque eu queria ouvir um pouco de você sobre Göttingen, né, que é uma das universidades alemãs mais, né? E eu não a conheço, eu conheço várias universidades alemãs, mas não a conheço, mas eu sei das referências, né, de pessoas notáveis que passaram por Göttingen. Mas, enfim, Sérgio, boa tarde também, obrigado pelo super apoio de sempre. Eh, o, o- a, a Márcia pergunta como é que eu entrei nessa. Então, vamos lá. Bom, basicamente, eu fiz duas graduações, matemática e engenharia química, matemática no IME, engenharia química na Poli. Na época, podia-se fazer dois cursos de graduação concomitantes. E na engenharia química, eu só me dei conta depois disso que eu estou falando, o que nós aprendemos, no fundo, é ter uma visão sistêmica. Então, por exemplo, numa disciplina chamada operações unitárias, em que nós temos elementos de um processo e que se combinam, recombinam de formas diferentes. E o que nós aprendemos não é tanto como é que você faz papel, como é que você faz X, Y, Z, mas como é que você pega elementos tecnológicos e os arruma, organiza
num processo, né? E isso, de novo, a gente aprende, né? Fazendo, por assim dizer, e quando eu terminei no último ano de engenharia química, assim como nas demais engenharias, nós temos ainda hoje, né? Os alunos e alunas têm contato com engenharia de produção. E na engenharia de produção, particularmente na época, né? Isso foi, eu terminei o curso de graduação em 71, então estamos falando de começo dos 70, final dos 60, começo dos 70. Esse tema era um tema muito candente na engenharia de produção. Aliás, parênteses, professor Sandro, eu sou bastante ligado na Federal de Santa Catarina ao povo da engenharia e gestão do conhecimento, né? Enfim, também, de certa maneira, está nessa mesma barca. Bom, mas, enfim, aí fui trabalhar numa empresa de engenharia. Alguns anos depois, ainda na década de 70, deu cócegas, né? Voltei para a USP para, enquanto trabalhava na empresa de engenharia, começar a pós-graduação, fiz o mestrado, doutorado, mas particularmente no mestrado, que foi então meados da década de 70, era quase impossível, né? Você submeter uma proposta de dissertação, que era na época o que eu estava pretendendo, sem mencionar Bertalanffy, né? Então, disciplinas, o livro do Churchman, que era um daqueles clássicos, enfim. Então, esse assunto era bola de vez, né? Na época, na engenharia de produção. Então, e isso me ajudou, a Márcia e o professor Zeli, Sandro e Sérgio, e pessoas que estão dando aí a gentileza de acompanhar essa conversa. Isso me deu, vamos dizer assim, uma clareza sobre aquilo que eu tinha aprendido na engenharia química. Ou seja, é como se eu tivesse entrado no helicóptero e visto o bairro onde eu moro, mas de cima, olhando de Hum. uma maneira que eu nunca tinha pensado sobre, quer dizer, eu não tinha a lente, né? Hoje em dia se fala lente teórica, né? Eu não tinha a Uhum. lente teórica adequada para ver aquilo que eu sabia fazer, tinha aprendido e era, de certa maneira, um pedaço importante da minha formação profissional. Bom, então, com isso, eu diria que, de certa maneira, entrei nesse barco, né? Essa entrada se consolidou quando, um pouco depois, eu me tornei professor do departamento de engenharia de produção, primeiro, né? E eu acabei, depois do doutoramento, evidentemente, já na década de 80, orientando o professor, depois se tornou professor, o professor Hugo Yoshizaki, né? Querido amigo. E o tema que ele escolheu para doutoramento era Soft System Methodology, metodologia dos sistemas soft, né? Suaves, ou como não é bem mole, né? A palavra soft é mole, Uhum. mas não seria um termo ruim, leves, enfim, ou seja, aquilo que não é o hard, né? Quer dizer, enfim, então, basicamente, vamos dizer, falando de outra maneira, é a tentativa de aplicar a ideia, ou a abordagem, o pensamento sistêmico, se eu posso chamar assim, para questões de natureza social, organizacional e social. E então eu mergulhei no livro que era referência na época nesse tema, que era do Peter Checkland, né? Então aquilo foi uma nova descoberta, né? Porque nós na engenharia, de certa maneira, saímos um pouco mais traquejados, né? No que seria o lado duro, né, do conhecimento humano. Então entrar num ambiente onde você, inclusive, tem diferenças sobre, não é sobre como é que você soluciona um problema, inclusive na definição de qual é, afinal de contas, o problema, né? Então você percebe que eh, você tem que dar um passo a mais, né? Nessa viagem para poder tentar encontrar uma solução. Então, entendendo novamente que você precisa começar a discutir qual é o problema. Enfim, é isso, Márcia. Três estágios, né? O estágio prático, né? De ter sido
inserido no ambiente de pensamento sistêmico sem nem conhecer o termo e nem sabê-lo, né? Segundo, de ter tido a oportunidade de ter uma lente teórica que me permitiu entender o que eu tinha aprendido, e, finalmente, no terceiro momento, perceber que isso se aplica não só ao espaço que eu estava acostumado, engenharia, né? Mas se aplicava, ou se tentava aplicar isso ao espaço, em última instância, né? Da condição humana, nas relações, né? Interpessoais, interorganizacionais, por aí. Aí, no caso, pelo menos na época que eu me lembro, né? Isso foi bastante desenvolvido na Inglaterra, né? Aí começou a aparecer lá o Tavistock, enfim, começou a aparecer lá mas aí na Inglaterra é que puxava um pouco esse campo, né? Enquanto que o Bertalanffy, ele é de origem húngaro, né? Mas ele estava lá mais, eu diria que naquela época, na origem dele, né? Que são as ciências da natureza, né? Então, enfim, então é isso. Então, até hoje eu diria, né, que o que me marca é o fato de tentar olhar, tentar intuitivamente olhar, entre aspas, sistemicamente as questões. Dessa coisa da abordagem sistêmica às questões sociais, me vem à mente um assunto que você costuma tratar com frequência, que é a questão da inovação. Eu queria que você me falasse um pouquinho disso, sobre como essa abordagem sistêmica entra, no campo da inovação. E aí você fala muito em sistema de inovação, sistema nacional de inovação. Queria que você trouxesse para os nossos espectadores um pouco disso, assim, de como a teoria conversa com essa realidade que você estuda. Eu vou começar, obrigado pela pergunta. Eu vou começar, talvez, com uma notinha, e aí os sábios que estão presentes, né, professor Zé Eli e professor Sandro me corrijam, mas eu penso que, de certa maneira, embora novamente eu não tenha me dado conta disso durante bastante tempo, só mais adiante, é que há uma conexão intrínseca entre inovação e um conceito importante da chamada, como o professor Zé ele falou, ciência da complexidade, que é a emergência. Ou seja, você tem coisas surgindo do processo que não eram esperadas e elas, de repente, surgem. Então, eu vou chegar já no sistema de inovação, mas eu vou pegar um exemplo concreto, né? E a partir desse exemplo eu chego no que você está perguntando. Uma das ideias, né, que vem, aliás, está também num dos artigos que você teve a gentileza de olhar, revisar e melhorar, mas uma das ideias que se desenvolveu e é meio presente hoje em dia, né, é a ideia de ecossistema, né, sistemas ecológicos, e se aplica isso bastante, né, e na área nessa área, por assim dizer, mais voltada à natureza, se tem uma situação, um termo menos conhecido do que ecossistema, que é ecótono, né? Ecótono é quando dois ecossistemas diferentes se encontram. Quando dois ecossistemas da natureza diferentes se encontram, nesse momento, várias coisas podem acontecer. Nesse espaço, por assim dizer, de superposição, você tem certamente presente espécies do ecossistema A, você tem presentes espécies do ecossistema B, mas surgem espécies C, novas, que não estavam nem no A nem no B, que são fruto exatamente desse encontro, né? Então, esse é o ecótono, né? E, bom, e o que tem isso a ver com um pouco a experiência que a gente tem, gestão universitária? Acho que tem um exemplo clássico na universidade, e que é o seguinte, né? Na relação da universidade, universidade pública, como é a USP, Unicamp, Federal do Rio, Federal de Santa Catarina, com o mundo privado empresarial. Então, você tem são mundos diferentes por um conjunto de razões, desde razões jurídicas, né? Numa se aplica direito administrativo, no outro se aplica direito comercial, as lógicas, né? A lógica da geração
de resultado econômico, a outra lógica, a geração de valor para a sociedade, enfim, há numerosas diferenças que acabam fazendo, inclusive, com que esses dois mundos sejam mundos culturalmente, né, bastante apartados por vezes, mas certamente diversos. E com várias tentativas ao longo do tempo de aproximação. E quando você tem, então, esses dois ecossistemas, vamos chamá-los assim, de maneira mais solta, né? Eu combinei com vocês que, como é a 12ª edição das conversas, né? Então, vou fazer uma conversa mais leve, sem muita preocupação com rigor terminológico, né? Mas, enfim, então, quando você tem, vamos dizer assim, de um lado, o ecossistema acadêmico, universitário, universidade de pesquisa pública, do outro lado, o ecossistema empresarial, né? Enfim, resultados econômicos, decisões rápidas, etc., etc. Quando eles se encontram, o que acontece? Acontece um ecótono. E esse ecótono, ele tem o nome de incubadora de empresas. Então, você tem, numa universidade pública, como é a USP, como é a Federal de Santa Catarina, como é a Federal do Rio de Janeiro e tantas outras, então você tem uma incubadora de empresas que, por um lado, é pública, né? Porque no caso da USP é junto com o IPEM, então ela está no território público, né? Mas dentro desse território você está gerando novas empresas. Então, startups, ou hoje em dia deep techs, né, que é o nome que se usa. Enfim, então você tem, de repente, do encontro desses dois ecossistemas, um ecótono, e que surgem certamente atividades de pesquisa, surgem atividades de natureza comercial, ou de interesse econômico, né, de sustentabilidade econômica, mas surge então um novo tipo de ente, né, que é esse. Então, é, de certa maneira, a gente entende melhor as coisas que acontecem. Eu duvido que quando se criou o conceito de incubadora de empresa, ou se deu, que as pessoas estavam pensando nas teorias, mas o fato é que a gente entende melhor o campo que a gente está andando se a gente tem essa lente, né, essa abordagem. A tua pergunta é sistemas de inovação, sistemas nacionais de inovação. Isso acontece nos anos 80, de uma maneira também, dá o exemplo prático, né? A situação prática, que é uma situação parecida com a que existe hoje entre, digamos, o mundo ocidental, Estados Unidos e Europa Ocidental, mas particularmente Estados Unidos, e a China. Ou seja, há uma forte competição e as empresas chinesas são agressivas, estão entrando e ocupando espaços que eram espaços tradicionalmente ocupados por empresas, digamos, norte-americanas ou europeias. Vide o setor automobilístico, né? De repente você tem uma empresa, eu não vou falar propaganda de ninguém, mas você tem uma empresa chinesa comendo, né, o espaço que era quase que monopolisticamente ocupado por uma empresa norte-americana. Bom, nessa altura, todos os instintos se soltam, né? O primeiro instinto é dizer que o jogo não é fair, porque um dos lados está utilizando, enfim, subsídios, e, portanto, não é concorrência justa. E isso aconteceu nos anos 80, só que não era a China, era o Japão. O Japão era um país conhecido por produtos que, mais adiante, né, nessa nossa carinhosa forma no Brasil de chamar, eram produtos xing-ling, né? Baratinho, quebrava rapidinho e por aí vai. Bom, só que isso, de fato, uma certa época era assim mesmo, né? Só que com o tempo, esses produtos foram se aprimorando e eles foram se igualando e superando os produtos dos chamados incumbentes, né, que eram os produtores tradicionais. Para pegar o caso do mercado automobilístico, né, isso aconteceu de forma notável. Tem, novamente, sem mencionar nomes de empresas, né, vocês conhecem empresas de origem japonesa, que já são, hoje em dia, incumbentes também, mas que, na época, começaram vamos dizer assim, a soprar na nuca, né,
de empresas que eram as empresas da história do automóvel, né? E aí veio de novo, né, toda aquela argumentação, porque os japoneses estão dando subsídio, porque isso e porque aquilo, porque, na verdade, as fábricas japonesas foram destruídas durante a Segunda Guerra, então, com dinheiro norte-americano, foram construídas novas fábricas mais modernas, e veja o que estão fazendo com a gente. Enfim, parece de tudo. E, resumindo e indo para o final, quando a gente tem uma discussão dessas, nada melhor do que olhar as evidências, né? Então, uma pessoa muito sabida, chamada Christopher Freeman, que todo mundo chama pelo primeiro nome, né? O apelido Chris Freeman, que era professor da Universidade de Sussex, na Inglaterra, e que tinha criado um grupo, uma unidade na universidade chamada Spruce Science Policy Research Unit. eh, Ele recebeu enfim, para resumir, recebeu um recurso e uma missão afinal de contas, enquanto eles estão discutindo no jornal, na imprensa, no Congresso, o pessoal está discutindo o que está, né, por que está acontecendo isso, por que o senhor não vai lá, fica um tempo, né, e tenta entender, depois nos conta o que está acontecendo. E assim foi, ele ficou no Japão, isso é na segunda metade dos anos, meados dos anos 80, ele ficou lá um tempo razoável e constatou o seguinte: olha, as universidades japonesas certamente não estavam à altura das universidades britânicas, né, brilhantes, prêmios Nobel, não sei, naquela época, né? Hoje em dia é diferente, mas prêmios Nobel, as pencas, universidades americanas que também, em parte, graças à imigração durante a época da Segunda Grande Guerra, naquele entorno, também estavam brilhando, né, no céu acadêmico. As empresas também tinham os seus problemas. O governo também era um governo que trocava frequentemente de ministro, né? Porque é um regime que tem o rei e tem primeiro-ministro. E o primeiro-ministro ele é demissível por um voto do parlamento, então qualquer entrevista torta que ele dá ou qualquer coisa que descobrem, no caso havia um primeiro-ministro que, se eu bem me lembro, descobriram, né, que ele teve um caso extraconjugal, enfim, mas por qualquer coisa, o primeiro-ministro cai o governo todo, troca ministério, enfim, coisas que a gente até conhece de outra maneira em certos países da América Latina. Bom, o fato é que então, vamos dizer assim, as universidades são boas, mas não são as melhores do mundo. As empresas são interessantes, né? Estão se procurando se aprimorar, mas também não são nada muito diferente do que é uma empresa que bem organizada. O governo também, né, são governantes que se trocam. A verdade é que tinha um conjunto, uma certa camada de servidores, né, que eram permanentes, mas enfim. Mas digamos assim, nenhum desses três elementos era assim algo absolutamente destacado. Mas aí vem um mas com M maiúsculo, mas o que funcionava era a conversa entre eles. Eles se articulavam, se entendiam, eram flexíveis, eram abertos. Então, era um sistema aberto, né, em última instância, voltado a o quê? A gerar produtos inovadores e tomar os mercados, né? Onde tivesse dinheiro, né? E o dinheiro estava nos Estados Unidos, então vamos vender carro lá. Inclusive, foram, por exemplo, dos primeiros que perceberam, né? Mais menos por conta de consciência ecológica como é hoje, mais por causa do enorme aumento do preço dos combustíveis devido à guerra do Yom Kippur, né? Os países produtores de petróleo, particularmente dos países árabes, eles fizeram, né, um reajuste brutal de preços naquela ocasião, e, portanto, o modelo norte-americano de carros que a gente chamava de banheira aqui, carinhosamente, né? eh, Havia uma parte da sociedade que estava fazendo algumas contas e preferia carros mais econômicos, enfim. E, portanto, e como é que você faz isso?
aí diz o Freeman, né? Exatamente é um sistema de inovação nacional, porque essa conversa ela funciona no país inteiro, claro, porque uma indústria automobilística não é uma indústria que começa do parafuso, né, como Henry Ford, né? É uma indústria sistêmica que a gente fala, né? Inclusive os fornecedores são chamados sistemistas, né? Até vou usando essa palavra. E, portanto, ele voltou e fez um relatório mais extenso, como você pode imaginar, mas a essência foi um conceito que ele propôs, em 1987, National System of Innovation, Sistema Nacional de Inovação, e dizendo que a força do Japão, a força competitiva do Japão, era exatamente essa capacidade de auto-organização, enfim, tudo aquilo que está, de certa maneira, um pouco também nessas ideias de complexidade. Então surge daí essa ideia, gradativamente vai percolando, né? E aí você passa a ter sistemas nacionais, Sistema Nacional de Inovação, sistemas locais de inovação, sistemas regionais de inovação, sistemas setoriais, enfim, entrou no vocabulário. Estou pensando nessa abordagem sistêmica ainda, hoje em dia, já também agora 2024, questões de inteligência artificial, etc., que eu sei que é outro assunto que você também está se dedicando bastante. Como essa abordagem sistêmica pode ajudar a gente a identificar e analisar os fatores que facilitam ou dificultam a inovação no Brasil? Tua pergunta, como sempre, a pergunta aparenta ser fácil, mas é uma pergunta que, se eu tivesse a resposta, talvez estivesse no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque o Brasil adotou, vamos dizer assim, pelo menos conceitualmente, adotou essas ideias, né? A ideia de sistema de inovação, ideia que rola no Brasil, primeiro na academia, evidentemente, né? O próprio tema inovação é um tema que surge surge, se configura de uma maneira um pouco mais estruturada na academia, mas essa ideia de sistema, hélice tríplice, tudo isso está presente há várias décadas já entre nós. Embora haja certamente bastante coisas positivas ao longo desse tempo, alguns indicadores, né, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Inovação, chamada PINTEC, né, a sigla, por fintech, porque no começo era inovação tecnológica, depois a própria OCDE mudou o conceito e também considera inovação mercadológica, inovação organizacional, etc. Mas, enfim, então esses números não têm variado tanto, né? E há, eu diria que uma certa frustração. Por que que nós temos investido, temos o conceito e as coisas não avançam com a velocidade que se espera. Então, a tua pergunta, novamente, é uma pergunta inteligente, como as outras, mas é uma pergunta aparentemente simples, mas é difícil de responder. Eu não vou tentar fazer aqui uma análise mais, enfim, demorada, mas eu acho que a tua pergunta foi como é que o pensamento sistêmico pode ajudar. De certa maneira, o pensamento sistêmico está presente. Só que aí aparece uma coisa importante, que é o que está no papel e o que está na realidade. E assim como existe uma ciência da complexidade, existe uma ciência da implementação. E eu diria que se na ciência da complexidade a gente, como em todas as ciências, sempre pode, deve aprender, mas não estamos no primeiro ano, como dizia o falecido e saudoso Dr. Mindlin, né? Temos muito a aprender, mas não estamos no primeiro ano. Eu diria que na ciência da implantação, ainda a gente talvez tenha um pouco mais que aprender. Porque você tem, eu vou dar um exemplo só para concluir a resposta, Márcia e demais colegas e amigas que estão nos acompanhando, que você tem certamente
ao articular, você tem que criar espaço de articulação. E o Brasil criou, na década de 80, justamente, na década de 80, final dos 80, criou um espaço chamado Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ainda não havia a palavra inovação. O doutor Mindlin, aliás, era parte desse conselho também, representando o meio empresarial. E havia representantes da universidade, governo, meio empresarial, enfim. Ou seja, seguindo o manual direitinho. Mas aí começa um pouco aquela situação, anedotas que eu prefiro não falar em público, né? Mas aquela situação que é a seguinte, tá bom, só que vai examinar quantas reuniões são feitas. Então, há governos que e é presidido pelo presidente da República ou pela presidente, né? Exatamente para ser o nível de articulação o mais alto possível, para haver entendimento exatamente como Chris Freeman disse que tinha no Japão. Então, vamos seguir, vamos seguir, né? Só que se há governos que, enfim, eh, fazem reuniões e pelo menos têm uma conversa, para usar o termo aqui da nossa série, eu não queria apontar nomes novamente, mas houve governos em que ao longo de 4 anos não houve uma reunião. Então, se você olha, se você faz uma análise documental, você vai ver uma coisa. Se você vê na prática, é outra. Então, para concluir, eu assim, tem um bordão que eu utilizo há um certo tempo, sem necessariamente estar aplicável em todos os casos, muito pelo contrário, mas que nós, de maneira geral, somos competentes em diagnosticar os nossos desafios, somos bastante criativos em propor soluções, mas temos ainda uma limitação grande em transformar as soluções que são boas as propostas de soluções que são boas em realidade. Por que isso? Tem várias razões, né? Trabalho de formiga, enfim, tem várias razões. Eu termino com um exemplo trágico, né? Recente, que esse número vem do jornal que eu li ontem, que todos nós estamos focalizados na tragédia que acontece, não é do Rio Grande do Sul, acontece no Rio Grande do Sul, que é a tragédia de todos nós, né? Na verdade, é da humanidade, né? Do Brasil em particular, mas fizeram um diagnóstico, propuseram um sistema de bombeamento para situações em que houvesse uma afluência de água muito maior do que o usual, só que no momento do pico dessa afluência, das 23 bombas, 3 ou 4, de acordo com o jornal, funcionaram. As outras 19 ou 20 não funcionaram. Então, é isso. Conhece-se hidráulica, sabe se fazer o diagnóstico, a proposta de bombeamento. Eu não sou especialista em engenharia hidráulica, evidentemente, mas a proposta parece fazer sentido. Mas se o motor estava queimado e por qualquer razão não foi trocado, e aí? É disso. Então, estamos falando, e aí eu termino mesmo, Márcia, de algo que talvez seja um pouco discrepante, né, de um tema tão sofisticado como foi tratado nas 11 sessões anteriores. Eu me propus, de fato, a ser essa conversa de final sim, final, né? Assim, já de sobremesa, as pessoas, mas depois da sobremesa, as pessoas, cafezinho, mais uma conversa de cafezinho. É o seguinte, talvez, Márcia, o que precisa aqui no Brasil de vez em quando é um feijão com arroz bem cozido, viu? Não precisa ser um prato sofisticado, mas um feijão com arroz bem cozido, é isso. Legal, professor. Professor, pensando nessa questão que você falou numa resposta anterior da lente teórica, e a gente sabe que a lente teórica ajuda a gente a identificar problemas e a propor as soluções, como você está falando. E considerando isso, e considerando o que já foi dito nos programas anteriores, que eu sei que você foi um espectador também de luxo nosso,
Como é que você vê o futuro da complexidade, da ciência da complexidade, desse tipo de abordagem para análise de questões relevantes e contemporâneas? Boa pergunta. É, talvez até o professor Zeli tenha talvez não, certamente tem mais condição de responder objetivamente a pergunta. Eu diria que eu vou mudar um pouquinho, eu acho que o tom da pergunta e dizer o seguinte: eu vou partir do princípio de que tem a contribuir, mas o desafio é fazer isso numa linguagem acessível. Porque, enfim, a gente gosta, né, de ser preciso, etc., terminologia e tudo bem, mas precisamos achar maneiras de, inclusive, mesmo para palavras, né, que é inovação, né, novo produto, talvez, né, um medicamento novo, enfim, temos que ir um pouco mais, e aí entra a Soft System Methodology, né, temos que entrar um pouco para os human side. E para a comunicação da ciência, né, professor? É, comunicação bilateral, portanto, construção da ciência, né? Um dos projetos, eu tive, o professor Zé Eli, tive a gentileza de ler aí algumas coisas que a gente teve oportunidade, né, que a vida nos presenteou de fazer ao longo desses anos, mas no IA, entre as muitas coisas, uma delas que eu descobri durante o IA, né, graças, no caso, ao professor Saraiva, né, que trouxe mais do que a proposta, trouxe essa iniciativa, é a ideia de ciência cidadã. A ciência não só para a cidadania, mas construída com a cidadania. Isso implica, em primeiro, escuta e, segundo, participação. Então, é disso que a gente está falando. Em aproximar a sociedade, né, as pessoas que não são da academia do que é feito aqui, né? Isso. Isso exatamente, né? Quer dizer, tem uma expressão horrorosa, né? Que isso também você já viu escrita lá num dos artigos lá para trás, né? Da Torre de Marfim, né? Que, aliás, nunca existiu. Então, é, enfim, então não é trivial. Eu sei que existe uma vontade muito grande, mas é importante, inclusive para a legitimidade da universidade, inclusive para, enfim, para a sustentabilidade dessa proposta, não só sustentabilidade financeira, mas sustentabilidade na imagem da sociedade, né? Coisas que na universidade a gente tinha, de certa maneira, o monopólio, né? O monopólio, vamos dizer assim, da informação. Então, eu sei quais são os livros que têm uma certa informação, e eu tenho esse livro, está na biblioteca e por aí vai. A gente, esse mundo democratizou. O que a internet fez, em última instância, foi democratizar a informação, né? Então, não precisa ir para a universidade mais, né? Não, ainda precisa de canudo, né? Precisa de diploma. Eu estou exagerando, porque evidentemente não tome a frase isolada, né? Não precisa ir para a universidade. Eu digo, para se informar sobre certos temas, os conhecimentos estão acessíveis, né? Na frente da tela. Então, como é que muda o papel da universidade, etc, etc, etc. Essa discussão não está aqui no nosso escopo, mas é isso. Então, a gente tem que ver que estamos num mundo diferente e a própria ideia de internet, né? Ela cria oportunidades de trabalhar com complexidade, né? Primeiro, trabalhar com complexidade. Segundo, cria desafios de entendimento, né? Como é que de repente, né, uma ideia de sistemas não lineares, né? Como é que de repente tem alguma coisa num pontinho do mundo da internet, no espaço, né, da internet, e de repente esse negócio, para usar outra expressão, viraliza e isso se torna molda conhecimentos, né? Desculpa, molda comportamentos, né? Enfim, então, sim,
É isso. Precisamos nos nós precisamos, né, usar essas ideias tão interessantes, né, para nós mesmos, né, como praticantes dessa plataforma, né, intelectual, né, de teoria dos sistemas ou ciência da complexidade, ou o nome que se quiser dar. Vou passar para o professor Zé Eli. Professor? Obrigado, Márcia. Só agora eu notei que eu não tinha tirado o meu som. Em geral, ao contrário, né? A gente esquece disso. Muito obrigado a vocês dois por esse início de diálogo aí. E acho que o mais importante agora que eu tenho a fazer é simplesmente passar, agradecendo mais uma vez ao Sandro por ter aceito participar desse último episódio, passar a palavra a ele para que ele, então, estabeleça o diálogo com o professor Ari. Por favor, Sandro. Bom, obrigado, Zé Eli. Boa tarde a todos vocês. Obrigado, Zé Eli, pelo convite, né? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, professor Ari. É um prazer muito grande para mim poder estar aqui. E é um prazer poder ter tido a oportunidade de acompanhar as 12 conversas anteriores, né? Eu acho que elas têm um registro importante, não é? Do que, de certa maneira, se está pensando no momento a respeito de complexidade, da relação de complexidade com pensamento sistêmico ou com outras teorias, outros campos de conhecimento que foram abordados, né? Afinal de contas, ao longo desses 12 episódios, né? Então, para mim é um privilégio, né, e uma honra poder estar aqui, um prazer poder conversar com vocês. E eu vou tentar, né, seguindo a sugestão do professor Ari, né, que seja essa conversa, né, assim, mais relaxada, né? Porque, afinal de contas, sempre nesse ambiente, assim, da transmissão, tudo é um pouco mais tenso, né? Então, eu vou tentar fazer um pouco disso. E essas perguntas iniciais da Márcia, pelas respostas, foram abordados tantos conceitos de sistemas, né? Assim, a inovação como propriedade emergente, né? Aí eu fiquei registrando outras aqui, em função das respostas que o professor Ari deu, falando em ecótono, eu fiquei pensando no conceito do pensamento cibernético de segunda ordem, né? Acoplamento estrutural, como é que esses sistemas precisam se acoplar estruturalmente para que a emergência, para que a inovação possa emergir, né? O senhor deu o exemplo aí da empresa e da universidade, mas elas precisam se acoplar de alguma maneira para que a emergência, a inovação como emergência possa surgir. O senhor falou, estou fazendo um resumo só para eu poder engatar uma pergunta aqui, ou um outro tema para a nossa conversa. O senhor falou dessas questões de por que nós temos muitas vezes ideias tão boas, elas acabam não sendo implementadas, né? Então, tem arquétipos sistêmicos típicos por detrás disso, né? Ou então, o exemplo do Rio Grande do Sul, né, que são, para mim, é uma falha sistêmica tremenda, assim, pelo exemplo que o próprio senhor relatou, entre outras coisas, evidentemente, não estou reduzindo a isso, mas também tem uma falha sistêmica em diferentes níveis, não só da bomba, mas uma falha sistêmica da sociedade, do poder político, enfim, né, da administração local, né? Então, são fenômenos tipicamente sistêmicos que nos tornam, inclusive, vítimas, né, assim, desses fenômenos sistêmicos. Mas eu vou voltar, professor Ari, pegar essa ideia da inovação como propriedade emergente, que eu acho bem pertinente, e para tentar fazer um pouco essa ligação, que talvez o Zé Eli está bem interessado, entre sistemas e complexidade, ou talvez se pudesse separar essas duas coisas, porque a impressão que eu tenho que eram exatamente fenômenos emergentes, ou que foram fenômenos emergentes, que motivaram o Bertalanffy a pensar ou a propor a sua teoria geral de sistemas. Ou seja, o Bertalanffy, preocupado com fenômenos que eu vou chamar assim do vivente, que ele não conseguia explicar pela ciência clássica convencional, formulou, né, o que virou a ser chamado teoria geral de sistemas, que não é a melhor tradução, né, para Allgemeine Systemlehre, lá como o próprio professor Ari abordou naquele artigo dele no começo do ano, e depois eu também quero voltar a ele. Então, professor Ari, o senhor não acha, por exemplo, então, assim, que a sistêmica ou a sistemologia, que eu acho que é um nome bem apropriado,
não seria exatamente uma resposta à dificuldade da ciência clássica de lidar com a complexidade? Né? A sistêmica não surgiu exatamente, não procura exatamente desenvolver uma resposta a esses problemas da complexidade, como muitos desses que o senhor citou, e que talvez com o conhecimento, com a ciência tradicional não consegue dar uma resposta que nós possamos aceitar como aceitável? Bom, super obrigado aí pela síntese que fez, né, do capítulo 1 aqui da nossa conversa. Muito obrigado mesmo. Olha, eu talvez responda chamando a atenção para o fato de que nós estamos em 2024 e há exatos 40 anos, um conjunto de cientistas, acho que eram 24, né, cientistas matemáticos, foram lá para um lugar meio desértico no sul dos Estados Unidos, né, exatamente procurando responder a uma pergunta como a sua, né? Por que que a ciência não consegue entender, entender, trabalhar com uma série de condições? E aí acabou gerando o Instituto Santa Fé, na Santa Fé Institute, né? Foi em 1984, portanto, exatos 40 anos, né? Então, uma das respostas respostas não, mas uma dos pressupostos, né, que eu acho que mantém o Instituto até hoje, é o pressuposto da necessidade de uma abordagem interdisciplinar, né, que permitiria, a partir de diálogos estruturados, né, eh, em última instância, talvez um pouco, vamos dizer assim, ambiciosamente, né, chegar a uma uma teoria, ou uma resposta, né, uma forma de olhar qualquer fenômeno, né? Ou seja, que os fenômenos, em última instância, que essa ideia de complexidade, com aquilo mesmo que o senhor, que você, vamos chamar de você, fica mais fácil, né? Que você trouxe, né? Eh, que isso, na verdade, está presente, seja em sistemas da natureza, em sistemas humanos e por aí vai. Então, uma busca, né, talvez um pouco dessa resposta universal, talvez melhor do que teoria, dessa resposta universal. E eles estão até hoje, né, não tenho acompanhado em detalhe, a ideia de interdisciplinaridade ela está muito presente no próprio Instituto de Estudos Avançados, né, na ideia de institutos avançados, né, com nuances diferentes, desde 1930, né, quando foi criado lá em Princeton, em 68, quando surgiu o primeiro instituto vinculado a uma universidade, lá na Alemanha, em Bielefeld. Mas, enfim, então, tentando olhar e agradecendo mais uma vez a pergunta, eu acho que justamente foi a insatisfação com a incapacidade percebida de responder a grandes questões que despertavam a curiosidade e também eram questões de interesse percebidas como interesse, digamos, da sociedade maior, né, bens públicos, né, de conhecimento, que levou a procurar, então, o que que será que está no substrato disso. De certa maneira, mutatis mutandis várias vezes, né, é uma coisa parecida com aquilo que as pessoas que criaram, né, essa visão de engenharia química que eu aprendi, que hoje certamente já deve ter evoluído bastante, né? Eu lembro dos livros McCabe Smith e outros, né? A ideia de operações unitárias, eu não estou muito preocupado com o que está passando dentro. Eu quero entender o que é filtração, o que é evaporação. Eu quero entender como é que os equipamentos funcionam, quais são enfim, como é que são esses processos, né? E daí eu faço os ajustes de acordo com aquilo que eu quiser fabricar. Mas então, ter essa ideia, entre aspas, universal, né? De que se eu entendo operações unitárias,
eu posso trabalhar em qualquer setor que tenha produtos químicos, pode ser petrolífero, pode ser farmacêutico, onde tiver esses processos, se eu entendo operações unitárias, eu estou capacitado. Eu penso que mutatis mutandis, novamente, várias vezes, foi um pouco a mosca que picou esse conjunto de pessoas muito interessantes, né? Acho que algumas delas até estão vivas por causa dos 40 anos, né? Eu dei uma rabiscada lá no site do Santa Fe Institute, né? E tem uma frase deles que eles colocam como sendo a essência, né, do ethos do Santa Fe Institute, e que, deixa eu ver se eu até anotei aqui, e que eu penso que, para mim, é muito atraente até por causa esse tempo que a gente ficou quer dizer, continua, né, mas que a gente ficou na gestão do Instituto. É isso, a frase em inglês, né, para ser bem preciso, né, an institution without fiefdoms, uma instituição sem feudos. E isso, para mim, é algo poderoso, né? Tem talvez até exageradamente, mas tem uma atratividade muito grande. O senhor citou o Instituto Santa Fé, eu até tenho assim, uma anotação também a respeito do Instituto Santa Fé, porque eu estou lendo agora um artigo esse que o Zé Eli enviou no grupo, que é uma crítica, na verdade, ao Instituto Santa Fé, né? Que chama As Promessas das Ciências da Complexidade, uma crítica desse Fabrício Levine. E aí é que talvez nós poderíamos conversar um pouco também, Aris, assim, porque me parece que há diferentes entendimentos do que é complexidade. Não estou nem falando de ciência da complexidade, do que é complexidade e de como é que se lida com isso. E a impressão que eu tenho é de que a maneira como o Instituto Santa Fé, e que está bem, na minha opinião, bem descrito aqui nesse artigo, da maneira como o Instituto Santa Fé lida com complexidade, ou pretende lidar com complexidade, é muito diferente da maneira como o Peter Checkland quer lidar com complexidade na SSM. São coisas, para mim, né, bem diferentes. E o Santa Fé tem uma abordagem, além disso que tu acabaste de ler aí, que diz o seguinte, né, que a complexidade entendida, né, como uma manifestação de leis simples. Né? Ou seja, aquela ideia de que a complexidade que a gente vê na superfície seria o resultado de operação de leis simples. Assim, o Checkland, né? O Checkland ainda não faleceu, mas há tempo que ele não está mais ativo. Eu diria assim, o Checkland, pelo pouco que eu conheço dele, ia arrancar os cabelos dele próprio, assim, né? Se ele escutasse uma coisa dessa, porque o Checkland, eu acho que o SSM parte da ideia de que existe complexidade num nível mais, vamos chamar assim, fundamental, que não dá para reduzir a leis simples. Então, talvez eu gostaria de te ouvir o que tu acha disso, assim, faz sentido a gente aceitar, nós aceitarmos, ah, complexidade é o resultado de leis simples, nós que ainda não conseguimos destrinchar essas leis simples que fazem a complexidade ser uma emergência a mais, ou existe uma complexidade num nível, digamos, mais fundamental? O Bachelard dizia assim, né, não existe o simples, só existe o simplificado. Né? E que daí, sim, se existe essa complexidade nesse nível mais fundamental, assim, de como que abordagens de pensamento sistêmico, porque nós também estamos falando de tipos diferentes de teorias sistêmicas ou abordagens sistêmicas diferentes. Como é que essas abordagens poderiam, talvez, tratar desse nível mais fundamental e que eu acho que é o que o Checkland tende a fazer quando ele fala na metodologia dele. Bom, eu, na verdade, queria até, se dependesse de mim, queria pedir para o professor Zé Eli e para a Márcia para passar a palavra para o professor Sandro, porque a pergunta que ele fez, a melhor pessoa para responder é ele mesmo, né? No sentido de você acompanhar as abordagens teóricas, eu sei que existe bastante, não dizer bastante, mas existe certamente cobranças, né? Sobre o Santa Fé, sobre a ideia de complexidade, sobre a ideia de sistemas.
entendo o que você fala, né, que são não só, não é, se diz que Inglaterra e Estados Unidos são dois países separados por uma mesma língua, né? Assim, two nations separated by a common language, né? Por causa daqueles termos que são tão diferentes, né? Truck e Louis, truck e lorry, por exemplo. Mas, enfim, eu entendo que, de certa maneira, está se aplicando isso também ao termo complexidade. Ou seja, no caso, diferentemente desse exemplo, né, de chamar caminhão de lorry ou truck, no caso, é a mesma palavra, mas que tem compreensões muito existencialmente diferentes, né, no povo de Santa Fé e no povo mais tcheclandiano, né? Eu talvez um pouco por ter feito matemática há muitos anos, e esquecido muita coisa, né? Mas um pouco também porque com a idade a gente fica um pouco mais humilde, né? Eu sou mais teclandiano que Santa Fé né, em 2024, né? A gente começa entusiasmado, né? Você fez engenharia também, então a gente começa entusiasmado com pesquisa operacional, né? E vamos otimizar, né? Nosso lema é otimizar, né? Aí daqui a pouco, você começa a entender um pouco as coisas, aí aparece o, o, o Herbert Simon, né, e fala, peraí, tem otimização, tem o optimizing, mas tem também o sufficient, né? Então você tem abordagem, enfim, eu estou mais para o sufficient do que para o optimizer nessa altura do campeonato. Mas, enfim, é, eu não sei se é possível conciliar essas duas percepções que você tão bem trouxe, né? Do povo de Santa Fé, que tem uma força grande, né? Acho que eu não sei exatamente qual é a fonte de recursos deles, mas eles têm uma estrutura, né? Gente que vai, é um centro assim de excelência, e eu penso que a visão soft systems, embora tenha, acho que associações na Inglaterra também, acho que ela nunca criou uma estrutura institucional tão robusta quanto Santa Fé. Então, menos gente conhece, né? Eu acho que você certamente sabe tudo, né? Porque você é especialista, mas boa parte das pessoas, elas nem conhecem muito o Soft Systems, essa ideia de aplicação. Ainda por cima, talvez tenha um outro aspecto, e que é aí eu estou falando com muita cautela, mas que talvez é uma certa postura mais cautelosa das pessoas que são formadas nas várias disciplinas das áreas das humanidades, com relação a propostas de teorias, vamos dizer assim, unificadoras universais, né, de propostas universais e unificadoras, né? Eu acho que há mais uma ênfase, usando entre aspas o termo, né, identitária, forte, né? Do que, enfim, especialmente em matemáticas, né? Quando a gente está fazendo matemática, você, de certa maneira, também está entrando na abstração, né? Você não quer necessariamente saber os objetos aos quais essas coisas serão aplicadas, né? É isso, não consigo responder de uma maneira mais objetiva, né? Mas estou um pouco nessa linha da conversa solta, né? Mais leve, dizendo como que o que você está falando bate em mim e mexe com alguma coisa e continuamos, né? Não, sim, perfeito, Ari, até porque, assim, já que é uma conversa, eu há anos atrás, muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, comecei a namorar a ideia de ir passar um tempo no Instituto Santa Fé. Mas aí, para começar o namoro, eu preciso conhecer melhor quem é o outro lado. E eu percebi logo
que tinham essa abordagem matemática muito forte, e eu logo cheguei à conclusão que não era para mim, porque eu não tenho esse conhecimento, né, vindo da minha formação original, e parti para a Inglaterra, exatamente para o lado dessa abordagem, digamos assim, anglo-saxônica de pensamento sistêmico, de como é que eles lidam com complexidade, porque eu fico pensando em metodologias que foram desenvolvidas no âmbito do pensamento sistêmico, e eu acho como SSM do Chekman, exatamente para lidar com complexidade, não é? E que parte de uma noção de sistema como uma noção, vamos dizer assim, epistemológica de sistema e não ontológica. Não tenho só sistemas no mundo, eu tenho também a forma sistêmica de olhar para o mundo, que são duas coisas Uhum. bem diferentes, né? Então, eu acho que, para mim, assim, são esses muitos olhares, essas lentes, como é que foi chamado que é lente teórica, essas lentes teóricas diferentes, mesmo dentro de pensamento sistêmico, né, para poder olhar para esses fenômenos, esses objetos complexos, né? Aliás, alguém me disse uma vez que o próprio Checkman teria se arrependido do nome de Soft System Methodology, por conta das muitas confusões que isso pode gerar e que ele não gostava, entende? Então, e mesmo você teve muito cuidado ali quando foi fazer uma tradução de soft, né? De brando, leve, mole, e eu até acho que é bom a gente usar a palavra soft e não fazer uma tradução que pode levar mais confusão ainda. Mas, em função disso e dessas muitas teorias, eu queria também conversar contigo um outro assunto que eu acho que passa sempre assim um pouco, talvez, mais à margem do que propriamente a sistêmica, que é a cibernética. Porque eu acho que, assim como não dá para separar sistemas de complexidade, pelo menos no estágio atual, como o Zé Liber falou, eu também acho que não dá para separar sistemas e cibernética. É claro que quem tem uma formação original mais cibernética vai dizer que a cibernética é mais do que a sistemologia, e outros vão dizer que, né, a sistemologia é mais do que a cibernética. Mas, enfim, sem entrar nesse jogo aí, né, eu acho que não dá para separar as duas coisas. Considerando a tua experiência também, Ari, né, eu fico pensando, se tu falasse da engenharia química, quantas propriedades emergentes tem aí nesses sistemas químicos, ou nos sistemas de inovação que tem muito feedback operando, né, para poder fazer com que essa emergência, esses fenômenos emergentes surjam como inovação. Como é que, nessa tua trajetória, nesse teu engajamento com a sistêmica, como é que tu vê o papel da cibernética para poder falar ou tratar de complexidade ou de fenômenos complexos? Então, deixa só resgatar um ponto na tua reflexão aí sobre, enfim, o ambiente inglês. Para mim também foi marcante. Eu cheguei até já a mencionar o nome, né? Do Instituto Tavistock, para a abordagem que eu tenho de inovação, a abordagem que eu adoto, né? Não é? Que é a ideia de que inovação é um processo sociotécnico, né? Então, isso para mim parece uma palavra simples, mas essa visão que eu entendo que é sistêmica, né? E que, de certa maneira, acho que tem alguma conexão com o que você trouxe de, de abordagem cibernética também, é algo que eu acho que sim, é importante e nem sempre está presente, né? Frequentemente, também o termo inovação ficou um termo demais mesmo, né? Popularizado e é usado talvez a palavra mais precisa, né? Se banalizou, né? Então, como muitas coisas, né? Eu li parênteses, né? Eu li recentemente uma entrevista com acho que é o Fosse, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o norueguês, no ano passado, e ele escreve numa língua
que eu nem sabia que existia, que é o neo-norueguês. É um dialeto lá dentro do neo-norueguês. E o entrevistador, um brasileiro que se deslocou lá para Oslo, é, perguntou para ele: por que que você escreve numa língua que pouca gente fala, mesmo na Noruega, né? E a resposta que ele deu para mim foi surpreendente. Ele disse: olha, tem suas vantagens. O fato de que as palavras elas não são apropriadas para fins de publicidade, propaganda e distorcidas, mantém, de certa maneira, a pureza original das palavras, né? É isso. Então, talvez não aconteceu, também aconteceu com o sistema. Se você vamos pensar um pouco, desculpa só ficar na palavra sistema, né? Que não estou conseguindo sair tão rapidamente dela quanto você está pedindo. Mas então, vamos pegar dois exemplos contraditórios, né, do termo sistema. Um é a ideia de sistema como, vamos dizer assim, alguma coisa mais ligada ao que houve na União Soviética antiga, né, o sistema, né? Enfim, sem entrar em discussões maiores, claramente alguma coisa que te aprisiona, né? E você não tem como sair do sistema, não tem como sair. Você está enredado no sistema. Ao mesmo tempo, você tem aqui perto da gente uma das coisas mais maravilhosas aqui do continente nas últimas décadas, na Venezuela, que é El Sistema, e que é um mecanismo de incorporação de jovens em situação vulnerável no ambiente, vamos dizer assim, da música mais sofisticada, mais erudita, e que tem, não sei, centenas ou milhares de conjuntos, né, musicais, alguns a gente vê por aqui, e que gerou figuras tão especiais como o Dudamel, né, que agora estava na Los Angeles e agora está dirigindo a Filarmônica de Nova York. Inovador para chuchu. Enfim, então, as palavras elas acabam tendo uma vida própria, né? E como é que a gente segura essas palavras para manter, como dizia lá o escritor norueguês, né? Manter o frescor, manter as palavras na sua essência. Estou entrando numa praia da Márcia, que a Márcia que é a jornalista que é a mulher das palavras aí. Mas como é que você mantém um certo frescor? Acho que essa é uma questão. Não sei, a questão cibernética que você trouxe, a abordagem cibernética, eu pergunto, na verdade, não é muito talvez o que está previsto aqui no script, mas eu pergunto para você que está acompanhando mais do que eu, se ela continua sendo alguma coisa tão presente quanto ela foi nos anos 60, né, nos anos 50 para 60, que aí Ross Ashby, não sei como é que pronuncia, e tantos desses, né, que era também, junto com sistemas na época, né, que eu estava fazendo mestrado, e terminando o curso e fazendo mestrado, era muito presente. Eu francamente, tenho ouvido muito menos a utilização não só do termo cibernética, mas da própria, enfim, dos próprios conceitos originais lá de cibernética. Ele continua alguma coisa, ou é demodé, por assim dizer? Não, não, Deixa eu- eu acho assim que a cibernética, sem dúvida nenhuma, teve um pico, perdeu, assim, quase que caiu em esquecimento, eu diria, talvez. E depois, e eu acho que está vendo assim um renascimento. Eu acho que o Ah, Zé é? Eli quer falar alguma coisa? eu só queria dar um pitaco específico nisso, porque existe um autor que devia ser mais considerado, lido no Brasil, até por diversas razões, mas eu vou economizar, que é o Jean-Pierre Dupuy. Hum. E o Jean-Pierre Dupuy, ele tem um livro só sobre isso, porque ele fez pesquisas profundas sobre as tais conferências, NACE, etc. E
e sobre tudo isso, e ele tem um livro inteiro dedicado a mostrar que a cibernética desagou nas ciências cognitivas. O que hoje a gente chama de ciências cognitivas absorveu o que era a cibernética. Essa é a tese de um livro dele, Uhum. e que eu folhei, li parcialmente já há muito tempo, e fiquei muito impressionado, fiquei bem convencido disso. Então, isso talvez seria uma maneira de explicar essa tanta observação do Ari de que você falou assim, acho que está meio demodé, e a impossibilidade de dar um exemplo, por exemplo, não, a cibernética está super viva aí no não sei o quê. É porque, na verdade, o que a gente passou a chamar de ciências cognitivas teria absorvido a cibernética. Essa é a tese, aí para ir mais longe precisaria ir no argumento dele mesmo que está no livro. Para complementar isso, Zé, o Paul Pangaro, que é o presidente atual da Sociedade Americana de Cibernética, ele tem uma ideia parecida, que eu não sei aí se dá para igualar ciências cognitivas com ciências da informação, mas ele diz que o seguinte, esses campos absorveram a informática porque elas foram exatamente institucionalizadas e elas tinham um objeto no início, que era o computador. Então, isso teria favorecido a institucionalização e elas acabaram se apropriando disso. Mas eu acho que está havendo assim um renascimento, e eu fiquei sabendo há umas 2 semanas atrás que, por exemplo, a Universidade Nacional da Austrália, em Canberra, criou o que eles chamam de School of Cybernetics, uma coisa, um investimento recente, novo, né, com esse nome mesmo, School of Cybernetics. Então, eu acho que, se eu olho assim, o que a Sociedade Americana de Cibernética, ou mesmo, eu diria assim, nós, né, do qual eu faço parte no âmbito dessa Organização Mundial de Sistemas de Cibernética, tentamos, pelo menos, manter vivo essa tradição que vem de ESP e de outros, ou a cibernética de segunda ordem. Vamos pensar, por exemplo, o papel importante que teve o Maturana nisso, com a cibernética de segunda ordem, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a cibernética hoje em dia não tem esse papel, eu diria assim, até institucional, como já teve. É bom lembrar que teve foi o governo, eu posso estar enganado agora, então me desculpe se eu trocar as personagens aqui, mas se eu não me engano, foi o governo do Khrushchev, do Nikita Khrushchev, que instituiu a cibernética como política de Estado, a cibernética, essa original, né? Tem até um livro que trata disso. Então, sim, a cibernética deixou, mas por outro lado, eu acho que também tem muito desconhecimento por detrás disso. Porque se a gente pensar assim, e o Ari citou o ESP, por exemplo, o ESP tem uma lei que chama, ou formulou uma lei, a Lei da Variedade Requerida, que é uma coisa assim, super prática para lidar com complexidade, né? Que derivou depois no que se chama de engenharia de variedade ou engenharia de complexidade, para fazer uma analogia com isso. Então, acho que tem muitas coisas, mesmo o modelo do sistema viável, do Stafford Beer, e está havendo agora um renascimento também, assim, ou pelo menos está se lembrando muito o que o Stafford Beer fez lá no governo do Allende, no Chile, né, que tentou, há 50 anos atrás, que tentou implementar lá uma administração do Estado do ponto de vista cibernético. Né? E tem livros escritos no MIT, não muito tempo atrás, que contam bem essa história, o que eles conseguiram fazer, o que não conseguiram fazer, inclusive, né, a sabotagem que acontecia porque eles não podiam usar os recursos que eles precisavam. Então, eu acho, Ari, que assim, que está havendo a minha leitura, né, que está havendo um renascimento, se é que podemos usar esse nome assim da cibernética. Né? Eu fico pensando exatamente por conta dessa escola de cybernetics que pode ser algo importante lá da Austrália. Né? Deixa eu falar uma coisa, me ajudem vocês aí a ver se eu estou, enfim, delirando de certa maneira, ou se de fato há uma conexão. Você trouxe um ponto que é justamente a questão vamos dizer assim, da conexão, né, que houve na origem da cibernética com o desenvolvimento da computação. Agora, a computação, ela mudou enormemente da visão original
em que você tinha comando e controle, né? Ou seja, você, de certa maneira, tinha que, com cartão perfurado ou sem cartão perfurado, você tinha que depender, não é, de grandes equipamentos e que eram feitos por grandes empresas. Enfim, é um esquema bastante centralizado, centralizador, né? Para uma situação em que, hoje em dia, na verdade, você não tem nem computador, você usa uma traquitana dessas aqui, né? E você tem o computador literalmente na tua mão, né? Literalmente. Mais poderoso do que, enfim, do que muitos que você tinha acesso, não tinha acesso àquela época. Então, eu penso que a própria ideia de cibernética, né, de comando, né, é, ela, eu, talvez, por isso que eu estou perguntando se faz algum sentido, talvez ela perdeu um pouco do apelo, né, do apelo, uma vez que os desafios são mais desafios de como é que eu lido com redes, né? Como é que eu lido com auto-organização, como é que é um outro ambiente. Quem define o que acontece, vamos dizer assim, vamos chamar entre aspas, no mundo computacional, é, não são mais, embora continue havendo algumas grandes empresas, né? Mas não são mais apenas essas grandes empresas, né? Elas fornecem plataformas, mas é o que acontece em movimentos bem dentro desse escopo de complexidade. Por isso que eu acho que talvez a cibernética explique menos. E talvez o exemplo que eu ouvi outro dia lá do Yochai Benkler, né? Uma entrevista muito bonita que ele deu aí, um clipe, que eu vi o clipe, né? Então ele diz, olha, uma grande empresa, né? Uma grande empresa dessas de informática, ela tentou lançar uma espécie de uma enciclopédia universal, né? Só que ela não entendeu que o mundo ficou wiki, é Wikipedia. Ou seja, é, não só todo mundo pode acessar a Wikipedia, mas todo mundo é exagero, né? Mas dentro de alguns parâmetros, né? Todo mundo pode contribuir para a Wikipedia, né? E é isso, o mundo está querendo isso. E nesse ambiente, você falar de cibernética no sentido de comando, né? Na sua origem, diferente. Você está falando uma coisa que eu não sabia, que existe um certo renascimento. Eu talvez, de novo, talvez né, nesse delírio meu, né, de tentar fazer conexões impossíveis, o mundo também nesse momento está passando por questões diversas aí, por recentralizações, né? A globalização, enfim, você produz as coisas onde quiser, já não é mais assim, né? Tem o nearshoring, né? Não é? Saiu de offshore para nearshore. Você começa a ter, mesmo em sociedades que eram bastante liberais, você começa a ter, portanto, mais laissez-faire, você começa a ter de novo comandos fortes. Eu não estou entrando nem no mérito se é bom ou não é bom e por que aconteceu, deixou de acontecer, mas assim, de novo, por que que será que diminuir na ascensão e queda e reascensão, né? Para usar o exemplo do livro do famoso, né, sobre a Segunda Guerra, né? Por que que cibernética subiu, por que que desceu e por que que está voltando, né? Ela, de certa maneira, talvez reflita um pouco quais são as questões da sociedade, como é que a sociedade está se estruturando, reestruturando, reorganizando, né, para usar o termo, de repente, eu vou ficar mais atento. Eu te agradeço aí aliás, vos agradeço, né, pela indicação aí de que a cibernética não está morta. Eu acho assim, Ari, essa é uma leitura minha também, né? Uma leitura minha de que a cibernética está renascendo, ou pode estar renascendo, também porque a cibernética tem ferramentas, vamos chamar assim, para lidar com a complexidade crescente do mundo. E
E essas questões que tu levantasse, eu acho que muito pertinentes, né? De como tratar de fenômenos de auto-organização, redes. A própria cibernética, no meu entendimento, a própria cibernética de segunda ordem é uma tentativa de lidar com esse tipo de fenômeno, que vão para além do controle, digamos assim, como o Wiener lá pensava isso, ou como outros, digamos, pais da cibernética original pensavam sobre isso. Então, é por isso que eu acho que a cibernética pode estar renascendo, né? Porque assim, o mundo está cada vez mais complexo, né? Todo mundo entende assim. E nós temos conceitos e ferramentas da cibernética que podem nos ajudar a lidar com isso, né? Então, acho que é por isso que é a minha leitura de que isso pode estar acontecendo. Mas também pode ser verdade que seja por conta dessa tua interpretação. Na medida em que eu tenho sistemas mais centralizadores, digamos assim, ou mais centrais, que a própria noção de controle, né, ela reaparece, com isso a cibernética, uma outra cibernética também pode reemergir. Zé Li, eu posso fazer mais uma pergunta? Tá. É que eu queria fazer uma. Não deixar passar a oportunidade aqui na nossa conversa, porque eu gostei muito do que o senhor escreveu, do que você escreveu, Ari, no Jornal da USP, lá sobre porcos espinhos e raposas, né? Eu confesso que não li esse livro do, como é que pronuncia? Isaiah Berlin, né? Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, quero comprar e ler esse livro, por conta dessa metáfora, vamos falar assim, de raposas e porcos espinhos. E para você, né, o Bertalanffy é um porco-espinho, né? É um intelectual porco-espinho. Aí eu fiquei pensando, né? Eu gosto muito de metáfora também, acho que as metáforas nos ajudam muito, mas ao mesmo tempo em que as metáforas revelam, ou podem revelar muitas coisas, elas também podem ocultar outras, né? Elas também escondem. E eu fiquei pensando nessa metáfora, porque, assim, a gente corre o risco, talvez, e é bem normal isso, né? De tratar como duas coisas, assim, claro, são bichos diferentes, se a gente pensar do ponto de vista do bicho, da raposa e do porco-espinho, né? Assim, que a gente possam ser duas coisas bem excludentes. Mas será que, mas será que porcos espinhos não poderiam também ter comportamento de raposa? Será que uma raposa não pode também se transformar num porco-espinho, ou ao contrário? Assim, metaforicamente falando, obviamente, né? E aí, como nós estamos ligando com complexidade, aí, será que esse pessoal das ciências da complexidade seriam mais porcos-espinhos ou mais raposas? Entende? Então, Olha, eles podem estar tentando ser uma coisa, eles podem estar tentando ser uma coisa, mas estão sendo outras, entende? Então, eu acho que é muito legal essa metáfora para a gente, né, refletir sobre, inclusive, a questão essa, o que são ciências da complexidade, né? Se elas de fato existem, o que elas são, né? é, você traz uma coisa que aí remete para um campo que talvez a, o professor Zé Eli e a Márcia queiram fazer um terceiro ciclo com um adendo, né? E é a complexidade no mundo quântico, né? Porque aí você está falando, né? De uma pergunta que é lá de trás, né? Se a luz é onda ou partícula, né? E é uma ondícula, na verdade, né? Porque tem características de um e de outro, né? É, a pergunta bom, eu vou fazer uma brincadeira e dizer, bom, depende um pouco a resposta à tua pergunta, se você está olhando um ou uma cientista da complexidade que está em Santa Fé, no estado de Novo México, nos Estados Unidos, ou está na Inglaterra, né? Que são, que são também seres diferentes, né? E são Sem seres dúvida. diferentes. Agora, você fez uma observação que eu acho super importante e que é a não cristalização das percepções, né? Quer dizer, é de um jeito ou é do outro, né? Não dá para as pessoas se transformarem. E outra coisa também, o mundo não é binário, né? Essa uma das coisas que eu tenho assim uma certa alergia, né, é a classificação do mundo em binário, né? Ou você é esquerda ou você é direita, né? Pô, desculpa, calma, né?
vamos por partes, né? Não é bem assim, tem cima, embaixo, atrás, na frente, tem. Não, o mundo não é linear, é multidimensional, né? E aí, de fato, é isso. Então, vamos dizer assim, a minha percepção, vamos dizer assim, simplória, né? Simplificadora, simplória, é de que, de forma geral, né? Quem está dedicado, ou quem é meio ligado, fissurado, em estudos sobre complexidade, é, é uma tentativa, é pouco espinho, eu não tenho dúvida que é pouco espinho, mas, na verdade, é uma tentativa de juntar porcos espinhos diferentes, né? Ou melhor dito, é de juntar raposas diferentes e tentar fazer com que desse conjunto de raposas saia porco-espinho, sabe? Quer dizer, tentar pegar pessoas que são de. Não saiu bom, não saiu bom. Deixa eu refrasear. Deixa eu refrasear. É pegar porcos-espinhos diferentes e tentando dar uma raposice, né, em cima desses porcos espinhos diferentes e tentar achar, então, o que é o protótipo do porco-espinho original. Né? E se eu encontrar aquele porco-espinho, todo o resto está explicado. Estou fazendo aqui uma certa fantasia de fim de tarde aqui. Não, tá bom. Talvez um porco-espinho com uma cauda diferente. É, mas você tem toda a razão, né? Aliás, o livro eu li, evidentemente, o livro lá do Isaiah Berlin. Essa metáfora é super pegou, mas tem uma história também por trás, que teve uma Márcia Blasques por trás do Isaiah Berlin, porque o livro é um ensaio sobre um escritor russo. E aí o editor dele, o editor, disse que tinha um título lá, um título daqueles que a gente gosta na universidade, né? Assim, bastante preciso, mas bastante seco, né? E o editor falou, isso daí não vai vender nada, né? E aí ele leu, né? E achou que esse pedaço é o que chamava, né? E daí ficou o nome do livro, e de fato se tornou, mais do que só um livro bem vendido na sua época, se tornou uma espécie de quase que bordão, né? Quase que bordão. Então, é importante ter alguém que ajuda a gente a aterrissar. Ah, legal, muito bom. Zé, eu acho que eu, por enquanto, já falei demais, já perguntei demais. Tá. Eu queria dar uma virada um pouco na nossa conversa, e principalmente pensando no seguinte: são os últimos minutos desta prazerosa conversa, o Ari, mas também os últimos minutos de uma série que completou 12. Eu fiquei pensando assim, vamos supor, eu estou pensando em alguém que ficou curioso, se interessou pelo assunto, um jovem estudante, né? Quando eu digo jovem estudante, pode ser alguém que esteja fazendo doutorado, alguma coisa assim, mas não necessariamente, e que tenha ficado curioso, tenha visto ou ouvido, sabe, alguns dos episódios. Acho meio difícil encontrar alguém que tenha assistido todos, mas que gostaria assim de ter algum tipo de referência para, em seguida, uma referência a algum livro, por exemplo, pudesse servir para dar um passo além, vamos dizer assim, estudo. E durante os episódios aqui, nós todos citamos diversos livros, e às vezes eu cheguei até a mostrar alguns capas, assim, o Sérgio providenciou para que a capa aparecesse, tal, mas em geral eram livros não muito acessíveis, né? Difíceis às vezes até de encontrar nas bibliotecas e em outra língua. Então eu fiquei pensando que seria interessante dicas assim de livros mais acessíveis, né? Que vocês podem ir pensando aí, se vocês têm alguma. Eu vou dar uma, então em seguida vocês
podem ser que tenham coisas semelhantes. Fiquei pensando nisso e acho que existe um livro que é, primeiro, os dois autores são suprassumo, porque um é o Capra, né, Fritjof Capra, e o outro é o Luigi, que é que é um bioquímico também de primeira, né? E eles juntos escreveram um livro cujo título é A Visão Sistêmica da Vida, que é muito, vamos dizer, abrangente, completo, dá a impressão que não escapou nada. Eu estou falando desse, estou dando essa referência não por concordar, eu muitas vezes consulto, é um livro de, sei lá, 500, 600 páginas. 600 e tantas páginas, então não é um livro assim que você leia como se fosse um romance, não é isso? Mas eu, vira e mexe, me lembro de consultar, vou consultar. O que eles dizem sobre isso, o que eles dizem sobre aquilo. E acho que, então, nesse sentido, muito recomendável. Tem essa vantagem, né, de ter traduzido, não é antigo, é de 2014. E só para vocês terem uma ideia, hoje, dando uma espiadinha um pouco antes da gente começar a nossa conversa, bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que o capítulo, segundo capítulo chama A Ascensão do Pensamento Sistêmico, e esse capítulo é dividido em três subcapítulos. Um deles é sobre as teorias sistêmicas clássicas, e em seguida, o outro é sobre a teoria da complexidade. Mais ou menos como se chama. Teoria da complexidade, que eles estão chamando aqui, seria tipo outra teoria dos sistemas, mas não clássica, não mais das clássicas. Uma coisa a chamar a atenção é que nas clássicas eles não começam com o Bertalan, eles começam com um precursor muito pouco conhecido, o tal lá na Rússia, o tal do Bogdanov, né, que era um bolchevique lá que andou com muitas divergências com os outros. Mas eles explicam que, na verdade, foi um precursor, sim, no sentido de que ele teria lançado uma coisa muito parecida com a teoria do Bertalan posterior, algumas décadas antes. Mas não é isso o que é mais importante. O que eu acho mais importante é que, quando chega no subcapítulo sobre a teoria da complexidade, se a gente vai direto lá, eu fiquei surpreso, inclusive, de ver que eles dizem o seguinte: a teoria da complexidade, então eu já coloco essa primeira pergunta assim: cadê? Onde é que está? Onde é que a gente acha essa tal de teoria da complexidade? Mas eles tratam no livro como se existisse uma teoria. A teoria da complexidade não é uma teoria científica, mas, em vez disso, é uma teoria matemática, como o cálculo diferencial e integral ou a teoria das funções. E aí, daí vai por aí. Inclusive, aí tem uma série de coisas sobre a matemática, como ciência clássica, enfim. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, eu estou um pouco preocupado no sentido positivo, né, com o que seria a continuidade do que o Ari apelidou de 12 trabalhos de Márcia e Zé Eli, né, como se fossem os 12 trabalhos de Hércules. É, acho que não seria o caso de lançar uma terceira temporada nos mesmos moldes, mas pode ser que mais tarde um outro programa do IEA, com outras características, com outro formato, né, não sei. Entre uma coisa e outra, seria muito importante ter um balanço, no sentido, assim, o que as pessoas que... Então, estou conversando com a Márcia, assim, inclusive, sobre a ideia de um e-book em que nós tentaríamos, de alguma forma, de atrair jornalistas científicos a assistir cada um, vamos dizer, quatro dessas 12 conversas e escrever um artigo. Então, a gente faria um e-book que serviria para desencadear um processo entre os interessados, com esse espírito assim, bom, o que ficou? Porque eu que participei, evidentemente, assim, junto com a Márcia, das 12, a minha sensação é de dispersão. Não é que
eu fui descobrindo assim algum cluster, algum arquipélago entre os nossos entrevistados. Então, a sensação é que nós fizemos 12 e fomos em 12 direções. Mas pode ser que não seja bem assim, pode ser que fazendo uma escuta mais sistemática e etc., tentando. Pode ser que a gente descubra que não é tão dispersivo assim. Mas, enfim, eu acho que vocês me entenderam. Então, queria deixar para os nossos ouvintes mais interessados que queiram procurar uma leitura, tal, ressalvando que eu tenho discordâncias com diversas coisas que eu já li nesse livro, mas não vejo um outro que esteja em português que seja comparável, mas talvez vocês que estão na sistêmica há tanto tempo lembrem de alguma coisa que vale a pena mencionar, não sei. Porque existem, né? Existe, se a gente procurar uma busca aí por livros com a palavra complexidade no título em português, tem vários. Mas seriam coisas que eu nem citaria, por exemplo. Né? E enquanto que esse, com todas as restrições que eu poderia fazer, eu acho que é recomendável. Enfim, isso foi muito mais um comentário e uma provocação para que vocês façam um esforço aí para ver se vocês, por acaso, lembrariam de. Principalmente o Sandro, que andou preparando muito bem essa entrevista, a qual o Ari respondeu, ele andou certamente mexendo em diversas coisas, talvez tenha algum. Assim. Evidentemente que a literatura é bem vasta, então, se fosse para citar coisas em outras línguas. Não, tá. Bom, assim, eu estou pensando aqui, Zé, eu acho que esse livro do Capra está em português, né? Então é uma boa referência. Eu estou pensando também para o leitor que está iniciando, quer ter um primeiro contato para que ele possa expandir. E é claro que em complexidade, especificamente em complexidade, não me ocorre nenhuma, né? Não, assim, livro de complexidade, não me ocorre agora. Com relação ao pensamento sistêmico, é um pouco diferente, porque eu acho que tem um outro livro introdutório que vale a pena ler, ou mesmo, se eu pensar assim, Maturana, né, o livro dele lá, A Árvore do Conhecimento, eu acho que vale muito a pena ler, porque tem muitos conceitos de pensamento sistêmico e que remetem a pensamento ou a complexidade, digamos assim. Agora, sobre complexidade, o que eu conheço, o que eu tenho, é quase sempre compilações ou que estão relacionadas a Morin e coisas do gênero assim, né? Eu me lembro agora sobre complexidade. Não me lembro de nenhum livro assim que pudesse servir como uma referência inicial sobre complexidade. Não sei se o Ari, lembra de algum. Minha vez? Olha, é, dois comentários. O primeiro é que. Três comentários. O primeiro é que o, o melhor livro para a gente indicar é o livro que a gente pode escrever. Então, eu acho que cabe a vocês, particularmente José Eli e Márcia, mas eu tenho a impressão que, embora tenhamos ido para caminhos um pouco diferentes, né? O que é natural, de repente dá para, esse é o segundo comentário, né? De repente dá para pegar alguns elementos transversais, né? E ver como é que eles se manifestam em diversas das edições, né? Eu penso que é isso, né? Eu penso que é um material extremamente rico, né? E que talvez a gente tenha, Zeli, você puxa, claro, junto com a Márcia, mas se precisar, tem alguns soldados aí entre os que participaram que ajudarão, alguma coisa que seja, enfim, isso que você está falando, né? Porque, com todo respeito, né, a gente
também precisa ser criador e não só consumidor, né? De que foi feito, com as nossas características. Não estamos concorrendo para o Prêmio Jabuti por enquanto, não é nesse sentido, mas se a gente tiver, como você falou, uma coisa que eu acho nobre, né? Como é que a gente leva para novas gerações, né? Porque os três que estamos aqui, né? Os três meninos que estamos aqui, já temos ou cabelo branco ou ausência de cabelo, né? Então, o desafio é que a gente não quer, né, que não queremos ser os últimos que falamos sobre esse assunto, né? Então, essa pergunta mais pedagógica, né, como é que a gente leva isso para, enfim, para apresentar isso, né? Eu acho que, enfim, estamos na mesma, pelo menos pessoalmente, agora estou do mesmo lado da trincheira que o professor Zeli, né? CPF, né? Mas CNPJ, né? Estamos juntos com o professor Sênior. E o último comentário é que eu tendo a achar que a gente precisaria olhar vamos dizer assim, as formas de entrada, aquisição de conhecimento, não só da forma pela qual nos é mais familiar, que é a forma do livro, né? Acho que tem outras maneiras de sentir complexidade, né? E eu queria perceber, não, sentir, não, perceber, né? E daí, eventualmente, ficar curioso, né? Eu queria aproveitar, falamos dos 40 anos do Santa Fé, mas nós estamos comemorando 200 anos da Nona Sinfonia de Beethoven, né? E que é, para mim, algo que não é, evidentemente, rigoroso dentro de, desses preceitos que a gente comentou aqui, mas que eu acho que é assim um abre-alas, né? Além de ser muito bonita, abre alas, né? Para o que a gente falou em vários momentos aqui. Porque até então, ou você tinha música instrumental ou você tinha música coral, música vocal. E o que Beethoven fez foi reunir de uma maneira incrível, inovadora à época, nunca houve isso antes, né? Enfim, uma peça musical em que a música instrumental e a música vocal têm protagonismos e têm inter-relações. E aquilo, claro, é feito com tal sensibilidade e tal qualidade, excelência, né, que é um termo que a gente gosta na universidade, que se tornou, enfim, a referência, né? É claro que também o conteúdo, né, ode à, à, à alegria, né, ajudava, né, sempre tem uma historinha por trás, mas tem vários episódios curiosos ao longo desses 200 anos, mas um deles é que foi o elemento utilizado para simbolizar a junção das duas Alemanhas, novamente, né, os dois mundos, né, com um concerto notável dirigido pelo Leonard Bernstein, né? E que, de acordo com o espírito do tempo, tomou uma liberdade poética em alemão, isso soa, né? É, a ode, né? Em vez de Freundschaft, né? Perdão, de Freiheit, de liberdade, perdão, ode à alegria, de Freude, que é alegria, ele pôs Freiheit, que é liberdade, né? Porque, enfim, então eu penso que, de repente, né, tem espaços de sensibilização, de percepção, de imersão, em que a gente entra nisso e aí a conversa fica uma conversa mais acessível, menos pesada, né? Para nós mesmos e principalmente para quem a gente quer trazer para o boteco para conversar com a gente. Obrigado, Ari. Olha, eu tinha te, te dito que eu tinha um palpite e você fecharia com chave de ouro, mas não esperava tanto que fosse assim.
que nós terminássemos com a Nona Sinfonia e com esse seu comentário sobre ela, muito interessante. Considero que tudo que a gente viesse a falar além disso iria estragar essa chave de ouro. E então eu vou reservar esses minutos que restam, passando a palavra para a Márcia, para ela começar as despedidas e agradecimentos que nós, com certeza, todos temos, alguns, né? Márcia, pode ser? Você pode. Claro. Bom, professora, eu quero primeiro agradecer o grupo inicial que pensou essa série, né? Você, o professor Marcos Buqueride, professor Oswaldo, foram conversas muito ricas antes, né, da gente pensar na primeira temporada ainda e depois na segunda. E quero agradecer principalmente os 12 convidados que estiveram com a gente nesses encontros. Foram todos eles muito ricos, todos muito interessantes, visões de mundo e de vida e posicionamentos acadêmicos também muito instigantes, que acho que abrem várias outras questões que a gente um dia pode trabalhar também. Nesse momento, eu quero agradecer ao professor Sandro e ao professor Ari, que foram super gentis e generosos em passar essa tarde com a gente. A conversa entre vocês foi muito bacana. E, professor Zerli, você só tem agradecimentos pelo convite e por ter compartilhado comigo essas tardes. Obrigada para todo mundo. Ô, Sandra, oi, Márcia, eu falei Sandra porque eu provavelmente também estou pensando em agradecer a pessoas que não aparecem, né, mas que são absolutamente fundamentais para que essas coisas aconteçam. Um deles é o Sérgio, que deve estar nos ouvindo, e a Sandra também, que costuma acompanhar, mas, enfim, recebe perguntas, me manda quando tem perguntas, né? E ela que nos dá a chave, enfim, o link para começar, para ter acesso à sala e assim por diante. Então, são pessoas que nunca apareceram aqui, que assistiram esses 12 episódios, mas que sem eles nós não teríamos feito nada. Então, os agradecimentos, evidentemente, também são dirigidos a ele. Mas a Márcia, o que eu queria dizer é que ela foi absolutamente impecável desde que aceitou o convite, né? E acho que eu não teria conseguido fazer essa série funcionar do jeito que funcionou sem ela. Então, acho que é absolutamente fundamental. E, claro, mais uma vez, a vocês dois que nos deram a honra hoje, e passo a palavra, se vocês quiserem fazer rápidas também despedidas. Ainda temos uns 5 minutos. Começo pelo Sandro e depois o Ari, por exemplo. Bom, Zé, eu só posso agradecer, né? Ao longo desses episódios, eu acho que eu consegui acompanhar, no momento da transmissão, dos 12, eu acho que eu consegui acompanhar 10, eu acho que teve dois, só que eu não consegui acompanhar por conta de algum outro compromisso. Para mim foi, primeiro, interessante conhecer as pessoas que participaram, que eu não conhecia e que tem tudo a ver com aquilo que eu penso fazer, eu tento fazer. Então foi desse ponto de vista para mim foi extremamente enriquecedor. Agradeço a generosidade tua e também da Márcia pelo convite para participar aqui, uma vez como entrevistado e agora como entrevistador nessa segunda temporada. Agradeço e o prazer que eu tive de conversar da outra vez com o professor Oswaldo e agora com o professor Ari. Então foi uma satisfação e um prazer muito grande e certamente a todos aqueles que nos ouviram e que acompanharam essas jornadas. Então muito obrigado por tudo. Tá? Só posso não tem mais do que eu pudesse dizer que pudesse expressar melhor meu sentimento de gratidão. Muito obrigado. Por favor, Ari. Então, eu vou, vamos dizer assim, sem pedir autorização para a professora Roseli, que é a nova diretora, e o professor Marcos, que é o vice-diretor, mas eu vou colocar o chapéu de dirigente do IA, porque dessas 12 edições, né, a grande maioria, a maioria absoluta, como se diz no ambiente, a maioria qualificada, né, das sessões ocorreu durante a gestão em que eu estava, vamos dizer assim, com a Uhum. responsabilidade do Instituto. Então, Sim. eu queria agora, novamente, né,
falando agora um instantinho como CNPJ, né? Agradecer a, a, a professor Zé Eli, professor Sênior, a Márcia, que está sempre disponível e disposta a ajudar essas causas inovadoras, interessantes, né? Instigantes, né? Três Is, né, Márcia? E agradecer a vocês pela série, que eu acho que honra exatamente um dos papéis do Instituto, que é o papel de olhar sobre a maneira pela qual se pensa o mundo, né? Por um lado, a gente tem vários grupos no Instituto que são grupos voltados a questões temáticas, né? A questão ambiental, a questão educacional, a questão da saúde do homem, a questão da saúde da mulher, agora, tem um novo grupo começando, saúde da criança, enfim. Então, são absolutamente importantes, são temas essenciais para a sociedade, mas tem que haver alguns espaços, e esse é um espaço que foi brilhantemente proposto e preenchido, que novamente, né, lembrando operações militares e lembrando a ideia de pensamento que a gente falou aqui, sistêmico, complexidade, etc., como que a gente pensa, né? Como se pensa, quais são as maneiras de olhar o mundo do jeito que, pelo menos, a gente consegue fazer. Então, queria eh, terminar novamente, não como CPF, como CPF já agradeci o convite e reitero, mas como Uhum. CNPJ, né? Então, queria registrar um enorme agradecimento a vocês por fazer algo que é essencial para um instituto que se pretende de estudos avançados. Aproveito para fazer um comercial, né? Quem está com o CNPJ está sempre fazendo alguma atividade comercial, que a gente terminou o livro, né, sobre a história do Instituto. Ele está indo para a gráfica nos próximos dias, deve ser lançado no começo do segundo semestre, né? E o título, que acho que tem a ver com essa série, Zeli e Márcia, é Avançados em quê? Então, acho que, no fundo, vocês estão contribuindo para essa resposta. Avançados em quê? Muito obrigado. Então, gente, com isso nós fechamos essa ótima conversa de hoje e, ao mesmo tempo, a segunda temporada, deixando, em princípio, no ar o que será uma eventual terceira, provavelmente não no mesmo formato, mas antes disso, vamos refletir sobre o que nós já fizemos e é isso.